Bom dia, gente! Como é que vocês estão aí do outro lado da nossa telinha, no nosso canal Educação, hein? Tá tudo bem? Começando aqui nossa manhã de quarta-feira, uma manhãzinha de novo, né? Hoje o sol saiu mais fortinho, mas até ontem, menino, aqui estava bonito para chover. Tava ótimo, dá vontade de ficar, ó. Mas a gente não pode, então a gente vem para cá assistir nossa aulinha, né? Conversar com a nossa turma e bater muito papo sobre biologia. E hoje, gente, vai ter um conteúdo bem interessante sobre evolução humana, tá certo? A gente vai compreender qual o caminho, o percurso, né, que nossa espécie percorreu para a gente chegar onde a gente está, tá certo? Então, a gente vai ter 2 aulas sobre a evolução humana e a gente vai seguindo aqui no nosso canal, tendo uma compreensão de como, né, esses efeitos, essas situações da especiação, que a gente já viu, né, nas nossas aulas de evolução, também resultaram na nossa espécie, né? Então, a gente vai começar daqui a pouquinho a falar sobre isso. Mas, primeiro, as coisas primeiras. Cadê meus polos aqui, Flavilton? Eu quero ver quem tá ao vivo com a gente. Quem é que tá aqui pelo IPTV? Cadê nosso povo? Eu já vi aqui que estamos com Dom Inocêncio, Eliseu Martins e Uruçuí. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Toda essa galera, quem está assistindo a gente pelo YouTube também, bem-vindos. Bom dia, bem gostoso, para a gente começar a nossa quarta-feira aqui falando sobre a evolução humana. E para começar, né, a gente não pode falar de evolução humana, né? Não, Elesbão Veloso, como é que vocês estão, meus amores? Saudade de vocês, viu? Hein? Como é que tá aí? A gente não pode começar a falar de evolução humana sem falar da evolução do nosso grupo, né? Dos primatas. Então, nós também somos classificados como primatas, tá? Bom dia, meus amores. Eliseu Martins dando bom dia aqui também. Eu comecei a aula sorrindo, assim, dei uma risadinha, porque eu estava olhando aqui as mensagens e eu vi um questionamento de Elesbão Veloso dizendo assim, ó, por que não pode espremer as espinhas? Vocês já tiveram? Vocês já tiveram essa resposta aí? Já responderam para vocês? Já? Adorei o senhorita. Eu estou ótima, inclusive sempre lembrando que amanhã é meu aniversário, ó. Então eu estou bem demais. Eu estou maravilhosa. Amanhã é meu aniversário, já estou me preparando para amanhecer o dia naquela vibe maravilhosa que só quando é o aniversário da gente a gente tem, né? Então, bom dia, Lilian, Soliana, Zé William, quem mais está aí com a gente? Olha só, meus amores. Vamos falar, então, de evolução humana. Anotou na agenda que amanhã é meu aniversário para começo de história. Quero receber meus parabéns, né? Por favor, amanhã cedo, todo mundo me dando parabéns lá no Instagram. Eu sou dessas mesmo. Eu peço mesmo para ninguém esquecer, senão, né, vai ficar um pouco... Bom dia, Uruçuí! Bora! Vem comigo agora, a gente vai falar sobre a evolução humana, que a gente já conversou muito aqui. Vamos começar a nossa aulinha de hoje comigo, professora Amanda Soares, na bonitona aqui, ó, biologia, minha favorita. Vamos falar sobre evolução humana, tá bom? Como eu disse para vocês, a gente não pode começar a falar de evolução humana sem compreender a própria evolução dos primatas. Então, a gente vai hoje, nesse primeiro momento, falar um pouco desse processo evolutivo desse grupo e na próxima aula a gente também fala da evolução humana propriamente dita. Que, minha gente, para ser sincera, toda semana, se duvidar, sai notícias, sai novidade, né? Na internet eu acompanho tudo. E aí agora estão falando dos neandertais, que o que extinguiu eles não foi não sei o quê, foi não sei o quê. Então, toda semana, se duvidar, a gente tem novidades acerca da nossa evolução. Então, a gente vai fazer essa busca também, tá bom? Então, olha só, os objetivos das nossas aulas de evolução são 2 objetivos principais. O primeiro é desenvolver a percepção de que todos os homens, toda a humanidade, pertencem à mesma espécie e que as diferenças genéticas não podem ser usadas para embasar desigualdades sociais e econômicas. Vocês lembram que a gente vem de uma conversa até sobre eugenia, não é? Esse momento histórico onde a ciência foi utilizada para embasar preconceitos, racismo e para dizer que tinha uma raça humana
que era mais importante ou que era mais inteligente que a outra, né? E a gente pensando assim, a gente até sabe quem são essas raças, né? Então, nesses estudos de eugenia, as pessoas faziam o que a gente chama de antropometria até, que é fazer medições do crânio, do nariz, da boca, e pegavam pessoas negras para fazer com os parâmetros físicos, né? E para dizer cientificamente, usando o método científico, que os negros, eles eram pessoas de baixo intelecto, eram pessoas que só serviam para trabalhos braçais, e isso era a utilização equivocada, antiética da ciência, né? Embasando conhecimentos nada a ver para justificar os preconceitos, né? Então, até hoje a gente vê o efeito disso, então a gente precisa entender que nós todos nós humanos, né, somos da mesma espécie. Todo mundo é Homo sapiens e o restante é variabilidade genética, né? E essas diferenças genéticas, elas não podem servir para a gente dizer quem é melhor que quem. Não é assim que funciona, né? Então, olha só, a gente precisa ainda preservar o respeito à diversidade dentro da nossa espécie, né? Já que nossa espécie é ultra adaptada a esse nosso planeta, nossa espécie se deu bem demais aqui na Terra, porque nós conseguimos transformar o planeta em prol da nossa existência. Nossa espécie, rapaz, nós somos um problema sério, né? Apesar das grandes descobertas da cultura, da ciência, né? A gente utiliza tanto alguma dessas ferramentas que a gente acaba, né? Para viver, a gente acaba impactando demais o planeta e as outras espécies, tá bom? Então, a gente vai praticar, né? Resolvendo questões objetivas, discursivas, a gente vai bater papo no chat e assim vai seguindo a aula como a gente já sabe como funciona, né? Então, olha assim, essa imagem aí diz o que para vocês? Todo mundo já viu uma imagem parecida com isso, mas as que eu me lembro, elas acabavam bem aqui, ó. Me fala um pouco sobre essa imagem. Qual a percepção de vocês sobre essa imagem? O que essa imagem quer dizer para vocês? Eu vou deixar 2 minutinhos para vocês responderem, tá bom? Valendo! Muito bem, gente. E aí?
Bom dia, Zé William. Como é que você tá, meu amor? A gente tá aqui fazendo, né, uma reflexão acerca dessa imagem, né? Então você vê aqui macaquinhos inicialmente, né? Até o caminhadinho deles é diferente, ó. Depois ele consegue ficar um pouquinho mais ereto. Aqui ele já traz uma ferramenta na mão, estão observando? Olha como a cabecinha deles muda também, né? E aí já salta para um homem, né? Um homem das cavernas, como a gente conhece, né? O homem da caverna. Eu conheço gente que ainda parece com esse desenho aí. E eu ainda achei gatinho, ó. Já achei isso, hein? Então, presta atenção. Vai seguindo com uma ferramenta mais avançada, mais complexa. A gente já está vendo aqui a utilização de vestimentas. Outra ferramenta, vestimentas distintas, um crânio um pouco menor, diferente, né? Menor não, um pouco diferente, né? E aí a gente vê esse homem moderno, esse homem contemporâneo, né? E aí o que chama mais a atenção para mim, né, é a presença das tecnologias, né? Então a gente está vendo aí, Lesbão fala assim, ó, professor, essa imagem mostra para mim a evolução do homem dos dias antigos até os dias de hoje. E é verdade, né? Então essa imagem é muito comum, mas ela embasa aquela teoria de que nós viemos de quem? Dos macacos. E não é bem assim. Na verdade, não foi do nada dormiu macaco, acordou gente. Não é assim, gente. Tem uma coisa a mais aí nesse negócio, envolve mais tempo, né? E é isso que se pesquisa nos estudos de evolução humana, né? Então, a gente fala um pouco, né, sobre essa teoria da evolução, mostrando aqui, eu achei interessante essa imagem de Darwin, né, essa colagem feita com a imagem do perfil de Darwin, uma caveirinha ali. A teoria da evolução, por que é errado dizer que viemos dos macacos e outras 4 questões sobre a nossa origem? Isso é uma matéria que saiu na BBC News Brasil, né? E a gente conversa, a gente sempre tem matérias, né, notícias, novidades, viu, Zé William? Bom dia, meu lindo. A gente fala muito sobre essa história da evolução humana. E a gente já avançou tanto os nossos estudos sobre a evolução humana que a gente continuar nessa insistência de dizer que a gente veio do macaco é um pequeno erro, né? Então, os homens modernos da espécie Homo sapiens não evoluíram dos macacos. Mas o quê? Compartilham de um ancestral comum com eles. Um erro muito comum é pensar que viemos dos macacos, como aparentemente mostra essa primeira imagem aqui da gente, né? Então, o Zé William ainda fala assim, professor, essa imagem ainda fala um pouco sobre essas gerações futuras, né? Que estão aí ligadas a essas tecnologias, que estão aí mais sedentárias, né? Você vê que parece o último homem que aparece na imagem, ele está sentado. Isso é simbólico, né? Para o nosso sedentarismo. Tá? E um dia desse eu li uma matéria que a maior parte das doenças que nós teremos no futuro vão ser por conta do sedentarismo, por conta do fato da gente não querer mais se movimentar. A gente não quer mais fazer atividade física, a gente está dentro de casa fazendo o básico, mas a gente não bota o corpo para funcionar e a gente também come muito. A gente come demais. Então, olha só, esse erro, né, de dizer que nós viemos dos macacos, que é um erro comum, isso faz com que muita gente negue a teoria da evolução, né? Então, afirmou a BBC News Mundo, paleoantropólogo espanhol José Maria Bermúdez de Castro. Então, essa é uma matéria da BBC News falando sobre esse erro, né? É melhor afirmar que somos mais uma espécie da ordem dos primatas. Para a gente se ligar, vamos lembrar aquela classificação que a gente tem. A gente tem os domínios. Aí tem o reficofage. Lembra? Não vou botar aqui, não. Vou botar lá do outro lado para caber bonitinho. Vou botar de outro jeito. Domínios. Aí tem reino. Filo, classe,
Aí vem seguindo, tá? Ordem, família, gênero e espécie. Tá certo? Então, na classificação, a gente tem os domínios Arquea, Eucária, Bactéria. A gente tem os reinos Monera das bactérias, Protista dos protozoários, Fungi dos fungos, né? Animalia e Plante, dos animais e das plantas. Os filos tem vários, o nosso filho é o Chordata. Aí tem a classe, e quando chega bem aqui na ordem, nós estamos junto com os primatas. Tá certo? Só para a gente se situar. Nessa ordem dos primatas tem diversas famílias, né? A nossa é a hominídea, tá certo? Tem diversas famílias que vão para diversos primatas. A gente vai já conhecer alguns. Nosso gênero é o Homo. E a nossa espécie é o Homo, é a Homo sapiens, ou seja, hoje nós somos a única espécie desse gênero. Não existe outra espécie do gênero Homo. Hoje só tem Homo sapiens, tá certo? A gente vai entender o porquê mais adiante. Professores, já tiveram outras espécies do gênero Homo? Sim, já tiveram outras espécies do gênero Homo. Mas hoje, todas elas já foram extintas, né? E a que se sobressaiu foi essa espécie, que é a nossa, Homo sapiens, tá certo? Ok? Eu estou aguardando aqui o questionamento de um dos nossos melhores. Ô, Flavilto, deixa de graça. Professora, não tem mais em pó e líquido, porque eu estou falando do Homo, né? Mas é o Homo sapiens, não é o sabão, não, cabeça de pato. Definitivamente, o Flavilton, ele é um excelente aluno. Mas quando ele entra para bagunçar, ele vem e bagunça, não é, Flavilton? Tá vendo que eu estou falando de Homo, do gênero Homo, não da marca de sabão, criatura? E aí a gente é a única espécie, né? A única espécie desse gênero. Tudo bem até agora para vocês? Zé William, quem mais está assistindo a gente aí pelo YouTube? Dá um alô e me diz se está tudo compreendido. Uruçuí, Elesbão, Eliseu Martins. Quem mais está aí com a gente? Tá tudo certo até agora? Posso passar adiante? Né? A gente está vendo uma matéria falando do grande equívoco, né? Que é dizer que a gente veio dos macacos. Não, mas nós temos um parentesco. Dentro da nossa classificação, nós estamos na mesma ordem que os macacos, que é a ordem dos primatas. Dentro dessa ordem tem várias famílias, vários gêneros e milhares de espécies, e nós somos a única espécie do nosso gênero, que é o gênero Homo. Todo mundo entendeu até agora? Lesbão, tá massa? Uruçuí, Eliseu Martins, tá tudo ok? Zé William, compreendido? Quem mais tá aí? Olha, já temos mais alunos aqui pelo YouTube, então vão me dizendo se tá tudo certo, se vocês até agora entenderam tudinho, tá bom? Então, olha só, a gente vai conversar um pouco agora sobre essa evolução dos primatas, tá bom? Quem são esses primatas? É um grupo, né, de seres vivos, de animais, né, que fazem parentesco com a gente dentro da nossa linha evolutiva. Tá certo, gente? Vamos conhecer esses primatas agora, tá? A gente vai estudar essa evolução dos primatas e compreender as bases da evolução humana. Então, quando a gente vem aqui observando, né, o que é que acontece dentro dessa biodiversidade do nosso planeta, nós temos os períodos, as eras geológicas, né? Então, a gente tem aqui que a Terra se formou há aproximadamente 4,6 bilhões de anos atrás. Bilhões de anos atrás. Estão entendendo que é muito tempo, né? Então, olha só comigo aqui. Essa era da formação do nosso planeta, a gente chama de pré-cambriano. Ela está nesse espiral, bem aqui no miolinho, ó. Aqui houve a formação da Terra há aproximadamente 4,6 bilhões de anos, e todo esse tempo aqui, ó, foi formando-se, né? A Terra foi se resfriando, e aproximadamente há 3,8 bilhões de
de anos atrás, quase 1 bilhão de anos depois, formou-se as primeiras rochas, né? E aí, com 2,7 bilhões de anos, né, entre 2,7 e 2 bilhões de anos, ainda no pré-cambriano, formaram-se as formas primitivas de vida. Estão vendo aqui, ó? Tá tudo certo? Estão conseguindo observar? Deixa eu tentar dar um zoom aqui para a gente poder entender melhor. Olha só, então a gente está aqui nesse quadradinho avermelhado, né? Foi aí onde se formaram as formas mais antigas, as formas primitivas de vida. Como é que eram esses seres considerados já vivos? Eram seres unicelulares, procariontes, né? Eles eram os coacervados, né? Então, observem que os grupos de seres vivos, eles não apareceram todos de uma vez no planeta, não. Foi devagar, devagar mesmo. Foram bilhões, milhões de anos para eles irem se diferenciando. Então, dessas formas primitivas de vida aqui, Flávio, tu tira para mim, por favor? Toda vez que eu dou o zoom, ele não volta. Obrigada, querido. Então, a gente vem aqui, ó, com essas coacervados, e aí vai seguindo, ó, formam-se os primeiros protozoários e esponjas, né? Todos eles aquáticos, e a gente vai seguindo ainda no pré-cambriano. Formam-se as primeiras algas e bactérias, né? E há cerca de 1 bilhão de anos atrás elas apareceram. Observem que todos esses seres vivos aqui são seres aquáticos, né? 600 milhões de anos atrás, aí a gente começa a ver formas de vida mais complexas, né? Os trilobitas, por exemplo, são indivíduos que tinham de várias espécies, eles estão bem aqui nesse cantinho já em uma outra era, da era paleozoica, né? Começou o amarelinho aqui, eu já tenho os trilobitas. Gente, o que mais tem é fóssil de trilobita, né? Que a gente conhece. Bom dia, meu povo de Ribeiro Galhota. Bom dia para todo mundo que está aí no assentamento. Como é que vocês estão? Tá tudo em paz? Bom dia, Daniel. Bem-vindo à nossa aula de hoje, que é sobre evolução humana. E a gente antes vai conhecer essa evolução da vida dos primatas para depois chegar na evolução humana. Beleza? Tudo bem até agora, Zé William? Cadê tu, rapaz? Sumiu, me deixou sozinha aqui, foi. Não, não tô só não, tô com um monte de gente. Ó, esses trilobitas, a gente vai ver fósseis deles depois, né, em outro momento, mas eles são bem comuns, né, de serem encontrados. E isso já na era paleozoica. Eu já saí do pré-cambriano, eu tô na outra era agora. Nessa era aqui, foi uma que teve mesmo, assim, um pouco mais, né, de diferenciação entre seres vivos. Aí vieram as rochas sedimentares mais antigas, os peixes surgiram na era paleozoica, e aí a gente passa a ocupar, a gente enquanto ser vivo, né, passa a ocupar um ambiente terrestre. Ó. Então, começam a surgir as primeiras plantas terrestres na era paleozoica. Segue, começam a aparecer meus príncipes lindos aqui, meus favoritos, os anfíbios, ainda na era paleozoica. Insetos, na paleozoica. Répteis, na paleozoica. Aqui começam a aparecer os mamíferos. Isso é importante para a gente porque nós somos mamíferos. Os mamíferos já aparecem na transição da paleozoica para a mesozoica. Essa parte verde toda aqui, ó, a gente tem, né, como a era mesozoica. Então, vieram os mamíferos, plantas com sementes que não tinham, né? Tinham briófitas, pteridófitas, as gimnospermas, mas as angiospermas vieram aqui. A formação de petróleo e gás natural a partir dos fósseis começou aqui na era mesozoica, que hoje a gente usa bem aqui, mas foi formado há 150 milhões de anos atrás. Estão vendo aqui, ó? E aí segue, né, com a evolução, formando aves, os últimos dinossauros, as formações rochosas que deram origem ao Himalaia e outras montanhas. E aqui vem outros seres vivos, né? Equipos, os mamíferos gigantes, a megafauna, que inclusive a gente tem exemplares no Piauí, né? Lá na Serra da Capivara, no Museu da Natureza, a gente conhece a história da megafauna do Piauí. É muito interessante. E olha só a nossa galera aqui. Começam a aparecer aqui os primatas. Estão vendo? Então, aonde que a gente surge? Na Cenozoica, na era Cenozoica. Então, esses macaquinhos vão seguir evoluindo a partir desse momento até a gente chegar aqui no Quaternário, né, que é o último momento dessa era Cenozoica,
Então, aproximadamente 1 milhão de anos atrás foi que surgiu os humanos. Gente, daqui do primeiro mamífero para o macaco, durou 2 eras geológicas, ou seja, milhões de anos. E do macaco para o humano, também. Do macaco, não. Dos nossos ancestrais primatas, né? Para a gente aparecer, demorou também, bastante. Então, considerando a história da Terra, né? Nós somos os últimos praticamente a chegar, né? A gente, se a Terra tivesse 24 horas de vida, de existência, a gente estaria aqui só nos últimos 3 segundos. A gente se acha mesmo bichão, né? Mas a gente chegou aqui muito depois. A Terra já tem muito mais história. E é interessante relembrar que nós já estamos passando, nesse exato momento, pela sexta grande extinção, pela sexta extinção em massa do planeta. E essa sexta extinção, essas eras geológicas, para eu sair de uma para outra, do pré-cambriano para a paleozoica, da paleozoica para a mesozoica, o que marca essas eras, a mudança de era, é justamente alguns desastres, principalmente desastres ambientais, né? Fenômenos que aconteceram que mudaram por completo o planeta Terra. Então, só com essas mudanças a gente consegue ter uma mudança na biodiversidade. Então, a gente não faz parte nem de 1% da biodiversidade que já existiu em todo o planeta. Se tiver toda a biodiversidade de hoje, ela não é nem 1% de tudo que já existiu. Então, é isso eu digo para a gente entender o quanto que nós somos insignificantes para o planeta Terra. A gente, pode cortar para mim, Flávio, a gente fala assim, mas a humanidade vai acabar com o planeta Terra. Meu amor, a Terra olha para a gente e faz assim, ela só faz sacudir as pulgas assim, morre todo mundo. É isso, basicamente, porque o planeta está aqui há 4,6 bilhões de anos. A Terra antigamente era só uma bola de fogo, se resfriou, se transformou e continua se transformando. Qual é a nossa influência nisso? É porque a gente faz várias coisas que mudam o planeta. Emissão de gases, desmatamento, perda de biodiversidade, né? A gente extingue outros seres vivos. Isso vai mudando toda a configuração do nosso planeta. Então, nós estamos participando ativamente, nós humanos, das mudanças climáticas. E são essas mudanças climáticas que vêm associadas ao aquecimento global, nesse momento do planeta, que está acelerado demais, que está fazendo essa sexta extinção em massa também. Né? Só que a gente não vai acabar com o planeta. Definitivamente, a gente não acaba com o planeta Terra. A gente acaba com a gente. A gente acaba com as outras espécies. Mas a Terra, ela, tô nem aí pra você. Bagunça mais. Que na hora que eu me virar contra vocês, vocês vão ver quem é que fica. Eu quero ver quem é que fica aqui em cima de mim. Isso é a Terra brigando com as pessoas, né? Então, a gente vai voltar para os slides, porque depois dessa encenação, eu acho que a gente merece, né? Seguir adiante. Todo mundo compreendeu isso aqui até agora, beberes? Esse espiral aqui todinho, mostrando as eras geológicas, as mudanças que houveram para surgir a biodiversidade, e compreendemos que daqui dos macacos, né? Dos primeiros primatas, até chegar ao ser humano, a gente rodou foi muito, né? Então, teve que ter muito processo de especiação, de diferenciações para a gente chegar aqui. Vamos seguindo. Olha só. Bora fazer esse quiz. 2 minutinhos na tela. Rapidinho. Valendo.
E aí, onde estamos, a imagem ficou congelada, meus amores, porque a gente está fazendo esse quiz. Baixa Grande do Ribeiro, bom dia, meus amores. Então, a gente está aqui respondendo essa primeira questão de hoje, tá bom? Por isso que estava congeladinha a imagem, tá certo? Bom dia, Alencar Arsênio, meu querido. Chegando agora, hein, rapaz, senti sua falta aqui. Ó, o Zé William já respondeu. Ele disse que é C. O Arsênio já respondeu, disse que é C. E vocês, cadê meu povo que tá pelo IPTV? Cadê essa resposta? Qual das alternativas abaixo apresenta corretamente o primeiro grupo a conquistar definitivamente o ambiente terrestre? Foram os peixes? Minha gente, os peixes até hoje estão dentro d'água. Diabo é isso, né? A Luciana também disse que foram os répteis. Bom dia, Luciana. Ó, os anfíbios, eles não conquistaram definitivamente o ambiente terrestre, até porque, gente, eles precisam até hoje da água para sua reprodução. Lembrem dos girinos, que a gente chama aqui no Piauí de cabeça de prego, né? Os girinos, eles estão na água, porque eles precisam se desenvolver na água para depois os adultos virem para o ambiente terrestre. Até hoje é assim. Os répteis e os mamíferos. E aí, quem foi que veio primeiro no babado todo? Muito bem, os répteis. Valeu, Uruçuí, é répteis mesmo. Os mamíferos vieram depois. Então, quem primeiro conquistou definitivamente o ambiente terrestre foram os répteis. Muito que bem. Oh, meu Deus. Olha, gente, que coisa mais fofa. Um bebê tartagurinha, como diz o menino. Tartaruguinha. Tartagurinha não, professora. Tartaruguinha. Tá aí, ó. Saindo do seu ovinho, né? Então, para sair do ambiente aquático para o ambiente terrestre, que haver muitas adaptações, né? Manter o líquido dentro do nosso corpo, a água, a gente precisa entender que para a gente mudar de ambiente, né? Os seres vivos mudarem de um ambiente para o outro, várias adaptações precisaram acontecer, tá? Então, a gente vai adiante. Mais uma questão. Essa a gente vai fazer juntinhos aqui, tá bom? Os animais terrestres desenvolveram anexos embrionários que realizam várias funções, né? Aquele que protege o embrião contra o dessecamento é quem? O alantoide, o âmnion, o saco vitelino ou o corion? Vamos botar aqui mais 2 minutinhos para dar tempo vocês pesquisarem. Porque essa questão, para a gente responder, a gente precisa relembrar de algumas das adaptações que os animais terrestres precisaram desenvolver para aguentar, né? Esse ambiente que era mais hostil que o ambiente aquático. Então, 2 minutinhos na tela, valendo!
Muito bem, meus amores. Obrigada, Arsênio. Valeu, querido. Então, essa daqui foi demais, né? Deu tempo de pesquisar? Essa aqui a gente não tinha conversado muito sobre isso, não. Mas a gente coloca para desafiar mesmo. E dá tempo de fazer uma pesquisa, né? Então, esses anexos embrionários que realizam várias funções e que o que protege o embrião contra o dessecamento, né? Essa perda hídrica que o ambiente terrestre vai proporcionar é quem? O âmnion. Lembrem-se daquele líquido, né, que a gente conhece como líquido amniótico, que existe dentro da nossa placenta, né, quando a gente está grávida, por exemplo. Quando uma mulher engravida, o bebê fica dentro do líquido amniótico. Então, isso é um anexo embrionário. Dentro dos seres vivos terrestres, ele foi necessário aparecer, existir, para que evite o dessecamento desses embriões nesse ambiente, tá certo? Então, é o âmnion. Valeu, Uruçuí, mais uma vez corretos, parabéns. Vamos adiante. Olha só para mostrar que a gente tem o âmnion, ó, aqui é a casquinha do ovo, né? Aqui é uma membrana chamada córion. A gente tem o alantoide, o saco vitelino, aqui o embrião propriamente dito, e o âmnion, ele vai estar aqui bem próximo, né, desse embrião, nessa regiãozinha que está demarcada de azul. Tá? Eu vou até tirar a marcação de caneta para você ver. E aí ele vai ter essa função, né? Entre outras funções, ele protege contra o dessecamento desses embriões, tá? Dentro dos ovos. E aí, ó, a gente botou a imagem da tartaruguinha aqui, mostrando um exemplo de indivíduo que alcançou o ambiente terrestre, é ovíparo, né? Se reproduzem a partir de ovos, e aí eles precisam dessas adaptações para não ressecarem, não dessecarem, tá bom? O saco vitelino vai servir para a nutrição desses indivíduos, o córion vai servir para as trocas gasosas, o âmnion vai evitar os choques, né? Os choques mecânicos, inclusive o dessecamento. E o alantoide, vai servir para o armazenamento de excreta. Isso aqui são adaptações. Para o ambiente terrestre. Tá certo? Vamos, então, para frente. E aí, ó, quem são esses peixes fora d'água, né? Quem veio primeiro, tá? A gente vai começar a falar dessa evolução e a gente vê que dentro do reino animal, a gente tem os peixes, os anfíbios, os répteis, os mamíferos, os primatas. Esses primatas, inicialmente, eram arborícolas, viviam nas copas das árvores, e depois eles começam a descer, né? Eles viviam na copa das árvores, inclusive, para evitar de serem predados, comidos por outros seres vivos, né? Pelos predadores. Depois eles começam a descer, e aí que chegam nos humanos, tá bom? Então, ó, a gente vai começar a compreender aquático, semi-aquático, vamos dizer assim, né? Tá aqui, quando adulto, ele está no ambiente terrestre, mas para botar a reprodução, ele tem que voltar para o ambiente aquático. Os répteis já no ambiente terrestre, e daí para frente todo mundo terrestre, né? Surgem os primeiros mamíferos, dentro desse grupo a gente aparece com os primeiros primatas, né? Então a gente vai conhecer, né? A gente vai conhecer a história desses primatas. E aí, só uma brincadeira, né? Eu só acredito em evolução no dia que eu ver um peixe andando. E olha o que é isso aí. Meu Deus do céu. Olha esse gif aí. Que peixinho é esse, gente? Que consegue sair, né, desse ambiente aquático e dar esse rolezinho fora. Existem espécies, né? Existem espécies que têm adaptações que toleram a seca. Por exemplo, a gente tem, quem já viu aqui, traíra, né? As traíras que ficam, né, submersas na lama, e até quando volta a chuva e elas conseguem voltar a ter uma atividade um pouco maior. Tá certo? E aí a gente começa a falar desses primatas, né? Quem são esses primatas? Tá? A gente começou a aula falando que nós humanos não viemos diretamente dos macacos, mas que nós temos um ancestral em comum. Então, dentro desse grupo dos mamíferos, né,
nós, mamíferos, vocês sabem dizer alguma característica do grupo dos mamíferos? Nós temos, por exemplo, o corpo, né? Não é peixe-boi não, uruçuí. Ali é um outro peixinho. O peixe-boi é um mamífero. Ali é um peixe mesmo, tá bom? Nós, mamíferos, temos o corpo coberto de pelos. Nós temos, né, as fêmeas desenvolvem as glândulas mamárias para alimentar seus filhotes. A gente tem outras diferenciações no nosso corpo, como os lábios, né? A gente tem lábios, o que facilita sugar, né, o leite na tetinha da mãe. Então, os lábios também são uma adaptação que os mamíferos têm para esse cuidado inicial, né, quando mama ainda. E esses mamíferos, os mamíferos são uma classe. Reino, filo, classe. Somos mamíferos. Tá certo? Dentro da classe dos mamíferos, que tem vários mamíferos dentro, a gente tem uma ordem, que é a ordem dos primatas, entre várias outras. Então, esses primatas, eles são um grupo de mamíferos que são representados por essa galera toda aqui, ó. Os lores, os lêmures, os társios, os grandes primatas, os macacos do Novo Mundo e os macacos do Velho Mundo. A gente classifica assim de uma forma bem geral e a gente vai conhecer essa galera. Oh, meu Deus, olha a cara. Vocês sabem quem é esse aqui? Vocês vão ver outros personagens do Madagascar, que é o Maurice. Vocês lembram deles? Os lores, né? A gente tem os lêmures, o Rei Julian. O Rei Julian é um lêmure, né? Os társios, olha que fofinho do zoião. Tem um vídeo super famoso no YouTube que vai fazendo um barulho. E ele vai abrindo o olho assim, arregalando o olho. Eu acho uma fofura, né? E eles são conhecidos assim porque eles têm uns dedinhos bem compridinhos também, que auxilia eles a futucarem, né, as cascas das árvores, buscando os insetinhos que eles comem, né? Aí a gente tem os grandes primatas, né, como os gorilas. A gente tem os macacos do Novo Mundo, que são os micos, os saguis, esses macaquinhos de menor porte. E temos os macacos do Velho Mundo, como os babuínos, e aí vem outros grupos, tá certo? Então, toda essa galera aqui é primata. E nós também, tá certo? Mas essa ordem primata tem várias, né? Reino, filo, classe, ordem, várias famílias, vários gêneros e milhares de espécies, tá bom? E aí a gente vem com esses primatas, né? Esses primeiros primatas, né, que surgiram. Eles surgiram há aproximadamente 65 milhões de anos. Por que que eles surgiram? Porque houve uma mudança, né, na temperatura do planeta e houve uma otimização nessa temperatura do planeta e aumentou o número, a densidade dessas florestas, né? Então, esses primeiros primatas, eles surgiram no ambiente terrestre, já nas florestas, e os primeiros eles eram arborícolas, né? Viviam sobre as árvores, e eles eram herbívoros, tá certo? Então aqui é uma espécie de primata primitivo, chamando Purgatorius unio, possivelmente um dos primeiros primatas que surgiram no nosso planeta, né? Então, aumentou a temperatura do planeta e surgiram as florestas, porque isso foi no momento que o planeta estava saindo da era do gelo, dessa era glacial que a gente conhece, né? Então, quando aumenta a temperatura, as plantas voltam a se restabelecer e surgem esses ambientes mais florestais, mais densos, e assim começam a surgir os primeiros primatas, né? Então, essas florestas, elas selecionaram, a seleção natural do Darwin aqui funcionando, né? Ela seleciona características vantajosas para a vida nas copas das árvores. Então, eles não ficavam, né? Eles ficavam era nas copas das árvores. Eles não queriam saber de andar pelo chão, não, porque no chão tinha muito predador, né? Então, eles precisavam se proteger, era uma forma de se proteger também, estando na copa das árvores. Tá certo? Olha aí, a gente tem duas linhagens diferentes,
tá? De primatas. A gente tem os prosímios primitivos, esses primatas mais antigos que são o nosso ancestral em comum, e a gente considera dois grandes grupos de primatas. O primeiro, olha a divisão onde é que é feita aqui, ó. Essa parte azul é diferente dessa parte cinza. Esses prosímios, eles são os lêmures, os lores e os táceos. Até hoje, esses prosímios, eles são arborícolas, né? Eles continuam hoje, as espécies que nós conhecemos, continuam nas copas das árvores, né? Eles vivem nas copas das árvores, tá? Nas florestas. E os antropóides, eles já vêm aqui, ó, com os macacos do Novo Mundo, os platíminos, os macacos do Velho Mundo, os catarrinos, os gibões, os orangotangos. E aqui você observa que esse grupo aqui tem um maior grau de parentesco. Bem aqui aconteceu algum evento, observando, né, que diferenciou ainda esse grupo que vai para a direita aqui, desse grupo que vai para a esquerda, perdão, desse grupo que veio para a direita. Então, alguma coisa aconteceu aqui que a partir daqui houve uma diferenciação. Então, nós temos mais proximidade evolutiva com os gorilas, os chimpanzés, e nós estamos aqui, ó, chegamos por último na história, tá? Os seres humanos. Combinado? Vamos adiante, porque a gente conhece, né, a evolução dos humanos quando a gente conhece a evolução dos primatas também. Por isso que esse é o nosso primeiro momento da aula. E agora a gente vai fazer um exercício do Enem, valendo 3 minutos na tela. É o suficiente para ler, reparar bem esse gráfico e responder comigo. 3 minutos, valendo.
Muito bem. E aí, cadê essa resposta? Essa aqui já é mais de com força, né não? Bora fazer ela comigo. Foi proposto um novo modelo de evolução dos primatas elaborados por matemáticos e biólogos. Olha aí, gente, evolução é uma ciência intermultitransdisciplinar, estão vendo, né? Nesse modelo, o grupo de primatas pode ter tido origem quando os dinossauros ainda habitavam a Terra, e não há 65 milhões de anos, como é comumente aceito. Examinando essa árvore evolutiva, podemos dizer que a divergência entre os macacos do Velho Mundo e o grupo dos grandes macacos e de humanos ocorreu há aproximadamente... Ah, gente, eu preciso dar um zoom aqui nesse gráfico, senão a gente não resolve. Olha só. Vamos ver qual é a pergunta aqui. Eita, o Flavito, de novo. Tira bem o zoom rapidinho, para eu mostrar para os nossos alunos e alunas o que é que a gente precisa saber. Ó, a divergência, quando foi que eles se diferenciaram? Os macacos do Velho Mundo e os grupos dos grandes macacos e de humanos. Quem são os macacos do Velho Mundo? Eles estão aqui, ó. Nessa linha. Então, nós temos aqui, ó, um gráfico que mostra... Peraí, só um minuto. Um gráfico que mostra aqui os milhões de anos, né, que foram passando. Aqui no Cretáceo Superior, Paleoceno, né? E aqui, 90 milhões de anos. Entre 90 e 80 milhões de anos, nós temos aqui a iminência do surgimento do nosso ancestral comum mais antigo. Tá aqui, ó. Né? Surgiu um ancestral comum. Até aqui, ó, até 80 milhões de anos, todo mundo anda junto. Bem aqui com 80 milhões de anos, eu já começo a diferenciar os lêmures e os lores. Estão vendo? E aqui, ó, tem um evento que me faz aparecer aqui os fósseis dos primatas mais antigos. Beleza, mas a gente não quer saber nem de lêmure, nem de lores. A gente quer saber quando foi que começaram a se diferenciar aproximadamente os macacos do Velho Mundo e os humanos. Então, quem é que a gente quer comparar? Macacos do Velho Mundo e os grandes macacos e humanos. Cadê essa galera? Macacos do Velho Mundo e aqui grandes macacos e humanos. Se a gente pegar aqui, eu vou botar com outra cor. Deixa eu ver aqui a cor verde. Se eu pegar aqui, a gente veio desse ancestral comum. Daqui a 80 milhões de anos já se diferenciou, né, os pré-símios, lêmures e lores. Depois diferenciou os társios que vieram para cá há cerca de 60 milhões de anos, né? E aí, gente, a gente vem aqui, ó, seguindo juntinhos até esse momento aqui. Então, quando bifurca, é porque aí houve a diferenciação. Tá certo? A divergência. Então, eu venho junto aqui, ó, esses macacos do Velho Mundo e os grandes humanos, né, os grandes macacos e humanos, até aproximadamente quanto? Aí a gente vai bater bem aqui no gráfico. Então, ó, 90, 80, 70, 60, aqui seria quantos anos? 50 e aqui 40 milhões de anos atrás. Então, o Zé William disse mas aí cadê o restante das respostas? Vocês entenderam? Deixa eu aumentar aqui. Agora eu vou dar um zoom de novo, só para a gente visualizar essa partezinha verde, tá? Porque eu estou querendo diferenciar esses grupos aqui. Olha só. Nesse momento que bifurcou, bem aqui embaixo, onde está esse segundo tracinho na vertical verde, foi o momento que se diferenciou os macacos do Velho Mundo e os grandes macacos e humanos. Então, quando a gente sobe desse ponto, né, que diferenciou até bater lá no gráfico, vai dar certinho, aproximadamente, melhor dizendo, quantos milhões de anos? Então, se aqui é 90, 80, 70 e 60, aqui é 50 e em 40 milhões de anos atrás houve a diferenciação. Todo mundo compreendeu? Volta para mim, Flávio. Tira o zoom, por favor, Flávio. Pronto. Muito obrigada. Então, a gente está aqui, ó. Qual é a resposta? 40 milhões de anos. Vocês entenderam?
Todo mundo compreendeu? Há uma divergência aqui. Presta atenção, ó. Quando eu estou falando desses macacos do velho mundo e esses grupos de humanos, a gente está com eles bem aqui, ó. Os dois grupos que eu estou procurando, né? E aí, gente, pode dar um zoom, Flávio, e me deixa na tela, porque aí os meninos conseguem visualizar melhor essa explicação. Deixa assim, ó. Eu tenho esse gráfico que está representando os milhões de anos que foram se passando. Então, eu tenho 90 milhões de anos atrás, 80 milhões de anos atrás, 70, 60. E aqui eu não tinha número algum, porque a questão tem que dificultar a nossa vida, né? E aí, quem é nosso ancestral comum mais antigo? Eu não sei. Eu sei que ele surgiu aqui, ó, quando eu subo vendo o gráfico, entre 90 e 80 milhões de anos atrás, tá? E aí, quando eu vou seguindo, eu quero saber desses dois aqui, ó. Macacos do velho mundo e grandes macacos e humanos. Eles seguiram essa linha verdinha aqui esse tempo todo. Quando chega aqui, nesse ponto, tem uma bifurcação. Diferencia macacos do velho mundo para grandes macacos e nós humanos. Quando eu chego nessa bifurcação, nessa forquilha bem aqui, é só a gente subir no gráfico e ver em quanto tempo isso aconteceu. Bateu aqui, não tinha número algum. Então, eu tenho que vir para entender que número que seria aqui, ó. Se é 90, 80, 70, 60, aqui era 50 milhões de anos atrás. E, finalmente, os 40 milhões de anos atrás, que foi o momento certo, aproximado, né? Que se diferenciaram esses dois grupos de primatas. Tá certo? Muito que bem. Pode tirar o zoom, por favor, Flavilton. Então, o Zé William já respondeu letra B, 40 milhões de anos. É, isso mesmo. Então, a gente compreendeu como é que resolve essa questão do Enem. Não é uma questão que envolve conhecimento algum de evolução, a não ser... deixa eu repetir bem que o que eu ia dizer. Envolve conhecimento de evolução porque a gente tem que entender essas linhas aqui. Então, quando eu digo que diferenciou, eu parei de andar junto e fui para um grupo e fui para outro, né? Então, a gente começa a compreender como observar esse momento que diferencia, que foi bem aqui, ó. Então, eu tenho mais uma questão de análise de gráfico do que de evolução propriamente dita, né? Bora ver o que é que tem mais aqui adiante, porque nós já estamos aí encerrando nossa aula. Ah, bom, tava tão legal, né? E aí a gente vai conhecer depois esses grupos. Pode voltar para os slides, Flavilton, para a gente enxergar esses bichinhos bonitinhos bem de perto. Olha aí os prosímios. Esse primeiro grupo, esse mais antigo, esses que ainda têm os hábitos arborícolas, né? Eles são representados pelos társios, pelos lores e pelos lêmures, tá? Surgiram na Europa, atualmente eles se encontram na África e na Ásia, e eles são animais que ainda são arborícolas e têm hábitos noturnos. Então, é à noite que eles vão ficar mais ativos, buscar alimento, né? E fazer todas as funções de seu nicho, tá bom? Então, a gente vai conhecer um pouco mais desses primatas na aula que vem, né? Quando a gente vai dar seguimento à compreensão da evolução humana, tá certo, pessoal? Então, a gente se vê na sexta-feira. Espero que fique tudo bem com vocês até lá, tá certo? Ó, um cheiro bem grandão. Espero que tenham curtido nossa aula de hoje. Até mais, Julinha. Beijo para Barra da Alcântara. Um beijo para todos vocês de Barra da Alcântara, de Elesbão, de Eliseu Martins, de Uruçuí, todo mundo que estava aqui. Lembro demais, Júlia. Você está assistindo nossa aula aqui hoje. Tiramos várias fotos em Barra da Alcântara, não é? Então, um beijo para todos vocês que estão aí e para todo mundo que está aqui pelo nosso YouTube, pelo nosso chat do IPTV. Até sexta-feira. Tchau, tchau.